Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! E hoje vamos falar sobre as casas de apostas em Portugal. Qual é a melhor casa de apostas? Se vale a pena apostar em live, pré-live. Vai ser algo interessante que fiquei aqui a matutar durante tanto tempo e tentei encontrar respostas. Vamos ver. O objetivo principal deste vídeo é tentar responder a estas duas perguntas. Qual a melhor casa, então? Legal, isto é para o universo português, não é? De Portugal. E se é melhor apostar em live ou pré-live? Vamos ver, vamos fazer uma análise destas coisas, está bom? Eu, há quase um ano e tal, em maio de 2019, não é? Dia 10, fiz um review qual a melhor casa de apostas em Portugal, não é? E na altura as casas que estavam em vigor e que tinham licença era BetClick, BetBT, Casino Estoril, Casino Portugal, Nossa Aposta, Placar, Luquia e Betano. Estas eram as casas que tinham licença pela SRJ, etc. Já falei aqui diversas vezes e resolvi então investigar, passado um ano, como é que está aqui o panorama das casas portuguesas, ir assim um bocadinho mais ao detalhe, não é? E ver o que é que se passa. Porque há uns dias atrás eu falei de dois assuntos. Primeiro foi da atividade do jogo online, há umas semanas atrás. Aqui fomos ver o relatório da SRJ para o primeiro trimestre de 2020. É verdade, já lá fui ver, já lá está um novo relatório. Resumidamente, o relatório diz algo do género: isto em Portugal é uma cambada de recreativos, o negócio está muito bom, está a crescer novamente, apesar daquela quebra por causa do Covid quando não havia jogos, e pronto, não há nada. Os portugueses adaptaram-se à nova realidade. Sabem como é que os portugueses se adaptaram? É simples, eles dizem lá, eles optaram por apostar em competições inferiores. O que interessa é apostar, não é? O universo português é assim mesmo, é como o universo internacional. A maior parte das pessoas aposta recreativamente, não é para fazer disto negócio ou ganhar dinheiro. Eles dizem que é para ganhar dinheiro, mas não. A opção dos portugueses, como tinham que apostar, e a maior parte deles é aposta por impulso, não é? É como, sei lá, é como ir ao cinema, ver um filme. Vocês divertem-se, pagaram para ver o filme, passaram um bom bocado e pronto, o dinheiro foi-se. Aqui nas apostas o grande universo português é assim também. Aposta para se divertir, para sentir aquela adrenalina. É desta que eu vou ganhar, né? Este é o resumo da atividade do jogo online, que não há problema nenhum. Os portugueses adaptaram-se e optaram por apostar em competições inferiores, e agora que estão a voltar as principais, já está a voltar ao rumo natural. Basicamente é isso. Curiosamente, neste novo relatório nem sequer mencionaram aquela questão de monitorização que a gente falou muito. Neste segundo vídeo dos porquês até ajudei o Estado a resolver o problema das apostas em Portugal. Não sei se eles me ouviram, não é? Que eles aumentaram muito a parte da monitorização das apostas, quando deviam se preocupar era rever a lei e escusavam de gastar o dinheiro público em coisas praticamente desnecessárias. Enfim, são dois vídeos engraçados. Eu depois deixo aí na descrição se quiserem ver e rever, principalmente este aqui do porquê, porque vieram as entidades estrangeiras, temos a Assembleia, etc. É engraçado, eu gostei muito de fazer este vídeo. Vá, continuando. Atividades legais. Como vos disse, há um ano era até a Betano e agora temos duas, a Mosh e a Betway. Mas estão 10 licenças realmente e estão 10 operadores, como vimos no relatório de 2020, 10 operadores cá. Tudo bem. Curiosidade da organização. Isto estava com umas ideias malucas, mas depois acabei por não avançar. Porque ia ter muito trabalho. 4 delas têm sede em Malta. É sempre curioso de ver. A BetClick, a Betano, a Mosh e a Betway têm sede em Malta. Quem não conhece Malta, é um excelente país para paraísos fiscais, principalmente assim de gambling. Há muitas empresas de apostas que têm uma licença de Malta. E depois há as outras que têm sede em Portugal. O que é que eu fiz aqui? Então, fui fazer um estudo pré-live e live. Peguei num jogo e fui comparar todas as odds destas casas. Fui mesmo ao site, já vão ver, e ver as odds que tinham. E comparei em pré-live esse jogo e em live, e vi o que aconteceu. Então o estudo pré-live é este. Fui ver um jogo de França, o Brest de Marseille. Peguei num jogo relevante. Isto era um jogo às 8 da noite, mais ou menos. Ou seja, era um jogo relativamente atraente para o nosso mercado português, porque não havia assim jogos maiores nessa altura.
Eu aqui tentei ter muito cuidado, não são inventadas. Isto foram odds que eu verifiquei mesmo. Isto são os odds pré-live. Isto foi por volta, penso eu, mais ou menos da hora do almoço que eu vi estas odds. E o que é que eu fiz? Para me salvaguardar, fui ver, tirei prints de tudo. Tá? Fui ver a Odds Portal para fazer comparativo com o mercado dito ilegal. E depois as outras, vou fazer zoom. As outras são 10 casas, tirei 10 prints. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De todas as casas das odds que ofereciam nesse momento. Que é para ficar aqui bem declarado as odds e como é que... O que é que estava mesmo no site, tá bom? Isto não é Photoshop. Uma coisa que eu quero já descartar é aqui o Casino de Portugal. Porquê? Vou fazer novamente aqui um bocadinho de zoom. No Casino de Portugal eles estão a utilizar uma coisa que as odds apresentadas são aplicáveis às apostas múltiplas. Podem ser aumentadas adicionando mais seleções ao boletim. Ou seja, há um ano atrás, não sei se era o Casino de Portugal ou o Casino de Estoril, que tinham uma prática que era pôr odds baixas, odds abaixo do mercado, da média de mercado, e depois, à medida que punham-nas numa múltipla, elas iam ficando maiores, iam tendo um coeficiente, iam oferecendo um prémio melhor por cada jogo. E o Casino de Portugal acho que está com essa mesma estratégia. Por isso, eu nesta análise vou até excluir o Casino de Portugal. O que eu vejo destas práticas são boas para os motores de busca, não é? Os motores de busca veem, epá, o Casino de Portugal é o que tem as melhores odds. Mas tem as melhores odds se utilizares estas odds em múltipla. E então aqueles agregadores de odds passam a ideia que o Casino de Portugal é o melhor sítio para apostar neste momento em Portugal. E não é bem assim. Porque depois quando vêm aqueles termos que são válidos para múltiplas, aí a história é diferente, não é? Porque estar a usar, ao fazerem múltiplas, estão a aumentar muito o vosso risco, fica mais difícil ganhar. Por isso, eu vou excluir o Casino de Portugal desta análise, por causa desta prática, porque eu, na realidade, nunca sei muito bem quais são as odds que eles têm. É só por causa disso. Seja como for, eu deixei aqui a referência. Cuidado com esta prática das múltiplas, e as odds podem ser enganadoras. Tá bom? Não sei se está bom, se é assim que o Casino de Portugal está a funcionar ou não, mas eu fui ao site e era assim que estava a funcionar. E às vezes carregava e a odd subia, ou então oferecia uma odd mais baixa, não é? Vamos então fazer esta análise. Eu vi as odds, calculei uma média, vejam esta média, eu excluí as odds do Casino de Portugal, apesar de estarem aqui, e vi uma média do empate e da vitória da equipa visitante, dos overs e vi a margem, não é? Esta margem do mercado. E a margem do mercado das casas legais era à volta de 7,47. E a margem das odds do mercado português no mercado de over era à volta de 14%. Ou vejam, o que é esta história da margem? Imaginem, por cada 100 euros eles estão à espera de ganhar 7,47€. Por cada 100 euros eles estão à espera de vos roubar logo 14 euros. Isto é logo à cabeça. Imaginem, vocês é como pagassem logo um imposto. Depois ainda têm que ganhar a aposta, não é? Não se esqueçam, mas à cabeça esse dinheiro já não o recuperam. Porquê é que eu digo que não recuperam? Vocês, se apostarem num destes mercados, apostam 100 euros e se fizerem cash out naquele imediato, vocês não recebem os 100 euros de volta, não é? Vocês normalmente recebem menos porque são comidos pela margem que o mercado tem. Tão simples como isto. Ou seja, e essa margem é o que eles esperam ganhar no longo prazo, etc, etc, etc. Pronto, mas estas são as margens. E agora vamos comparar estas margens com o mercado dito ilegal. Eu peguei aqui 3 exemplos. Vejam, a 1xBet é uma casa recreativa que opera ilegalmente em Portugal e tem uma margem altamente competitiva. Era a mais competitiva que eu encontrei. E porquê é que eles fazem isto já agora? Por isto mesmo, porque é uma casa recreativa que querem ganhar muito cota de mercado e tem odds muito competitivas em pré-live. E eles não se importam de oferecer estes prémios. Isto aqui não é se calhar sustentável no longo prazo, mas fica sustentável no longo prazo. Sabem porquê? Porque os apostadores ganhadores normalmente são limitados ou levam ou fecham a conta, etc. Eles se alguém tiver a ganhar muito dinheiro com o XBET, é limitado, garantia absoluta, a não ser que haja algum acordo, ou seja, daqueles que anda a patrocinar e traga muita gente. Pá, não estou dentro desses assuntos, não é? Mas em teoria, as casas recreativas fecham-vos a conta ou limitam, não querem que vocês gastem dinheiro. Depois temos a 365, que os portugueses não têm acesso, não é? Nem ela opera cá.
mas dá para ter acesso só com aquelas marcas brancas. Os brasileiros, por exemplo, têm acesso, não é? Mas a 365 é um caso engraçado, porque vejam, a 365 é engraçado porque ganha dos dois lados. Além de trabalhar com margens muito elevadas de negócio, eles, como sendo recreativos, mesmo os que consigam fazer dinheiro, vão-vos limitar. O que é super engraçado, não é? A XBet é muito agressiva nas odds e limita. A 365 não é agressiva nas odds, é das piores até se for preciso, e limita-vos também. Mas como já tem muita cota, estão-se pouco cagando, basicamente. Por isso é que vêm algumas histórias de lá dos CEOs da 365 ganharem milhões ou bilhões com as apostas. Não é de admirar, não é? Eles só querem mesmo os apostadores que percam dinheiro nas suas casas. Depois temos a casa tipo Pinnacle, a casa profissional, aquela que não vos limita, com uma margem baixinha. Pronto, este é o panorama. Em média o mercado internacional tinha 3,78, o mercado de 1x2 e no mercado over tinha 4,2. Isto é a análise pré-live, já vamos ver a análise em live como é que estavam as odds neste mesmo jogo. O que é que eu vos posso dizer? Para já, o mercado de over e under 2,5 com mais margem, o que é normal, costuma ter mais margem que o mercado principal. É assustador no nosso mercado português ter uma margem quase do dobro do mercado de 1x2. Vejam que no mercado internacional a variação aqui era mais ou menos, sei lá, 1%, vamos arredondar para 1%. Aqui é quase o dobro. E depois, alguns de vocês vão me dizer: eu faço dinheiro em Portugal, faço muito dinheiro, sou o rei do placar, sou o rei da BetClick, BetPT. E eu fico a pensar, vocês são recreativos, não é? Porque um investidor quer sempre o melhor retorno possível para o seu dinheiro. Neste caso, o melhor retorno possível seria não o XBet, não é? Porque eles vão comer muito pouco do prémio. E se formos para o mercado de over e under 2,5, em que as margens, as diferenças são enormes, em que eles comem tanto do prémio, quase 15%, neste jogo relevante, ganhariam mais do... Se esta margem se mantiver constante, como é óbvio, não é? Mas estão a ver a ideia? Eu nem tenho palavras para isto e ainda vão ficar mais escandalizados com esta coisa. Mas, enfim, isto é tudo muito bonito, as casas legais e pronto, é aquilo com que temos de trabalhar. Isto é abusivo, estas margens, quando comparamos com o mercado ilegal... Eu não sei, dá-me uma coisa má, dá-me uma coisa má, mas a maior parte das pessoas não quer saber disto. É como eu disse, se forem ver o relatório, lá os portugueses não se importam, não é? O grande mercado é recreativo, não quer saber destas coisas. Quando eu fiz o vídeo há uma semana ou duas atrás, eu vi que as margens em live eram muito exageradas. O que é que acham que vai acontecer para este mesmo jogo com as margens em live? Acham que vai aumentar? Vai diminuir? Vai ficar na mesma? O senso comum devia-se manter mais ou menos igual, até se aumenta novamente. É prática as casas em live aumentarem um bocadinho. Porquê? Nós, apostadores, temos mais vantagem se estivermos a ver o jogo, não é? Como é óbvio. Mas as casas de apostas também sabem isso e por isso aumentam ligeiramente a margem. Agora, é aceitável o que fazem? Vamos ver. Aqui estão os resultados em live. Novamente eu peguei em jogos. Vejam, isto foi as odds, só para vocês terem uma ideia. 3 minutos, Brest, está aqui um print, só para não dizerem que eu inventei odds também. Vejam o que aconteceu, olha, no mesmo jogo do Brest de Marselha, uma margem que era de 7, vejam, aumentou 10% em média. E houve casas que não ofereciam este jogo em live, tipo o Casino Estoril não tinha este jogo em live, o Placar claro que não tinha, e depois a Luquia tive aqui um problema com o over e under 2,5, mas... Peguei no asiático que eles tinham lá 2 e 2.25, não sei porque não encontrei 2.5. Aliás, quero chamar a atenção que eu não tenho conta nestas casas, existem muitos pormenores, só estou a ver do ponto de vista das odds. Mas vejam, em live, para o mesmo jogo, ou seja, eu passado 3 minutos, literalmente, passado 3 minutos, o mercado de probabilidades ficou logo com uma margem acima, com mais 10% em cima. Já o mercado de over e under 2,5 manteve-se mais ou menos constante, mas subiu um bocadinho também, mais ou menos 1%. Eu depois tenho aqui um quadro resumo das diferenças. Acham isto normal? É assim que se deve trabalhar em Portugal? Por mais 10% em média. Vejam, a nossa aposta tinha 25% em cima. O Luquia 22%. As novas casas que deviam tentar ser competitivas para ganhar a cota de mercado, 20%. E isto é um jogo relevante. Se vocês forem para a segunda japonesa, segunda coreana, sei lá, aquelas ligas mais inferiores,
Eu não me admirava nada ver mercados com margens para aí de 30%. Olha, deixo-vos o desafio. Peguem numa liga inferior e vejam as margens que esses mercados têm nos principais. Vejam. Enfim. Depois, o mercado ilegal também aumentou ligeiramente, 6,19, como podem ver. E, aliás, a Pinnacle até desceu um bocadinho a margem, se bem me lembro. Tinha 2,25, aqui 3,57. Mas vejam, o que eu gostava para Portugal é, independentemente de ser pré-live e live, é que nós tínhamos mais ou menos as mesmas condições que tem o mercado internacional. Que tem esta 1xBet, ou tem mesmo a 365, pronto. Ou temos acesso a uma casa profissional. A grande diferença, as pessoas às vezes não gostam das casas profissionais, principalmente os recreativos, porque têm poucos mercados. Ai, não tem cantos, ai, não tem cartões, não posso apostar no gol do Messi ou do Ronaldo. Esses mercados são todos uma porcaria, às vezes, percebem? Porque esses mercados estão cheios de margem. São odds para apostar recreativamente, mais nada, não é para fazer disso negócio. Mas pronto, o que eu desejo, isto é uma crítica construtiva, né? Eu mostro esta realidade e espero que fique choque mesmo. Eu só desejo isto, eu quero condições mais justas para os portugueses. Desculpem lá, amigos brasileiros, espero que não passem por isto, né? Isto não faz sentido. Vamos fazer então o quadro resumo disto. Bem, isto era a margem pré-live, né? 7 e 13 do mercado 1 e over. Depois a margem live, vejam, houve aqui um acréscimo de 10% e houve um acréscimo mais ou menos de 2% em média no mercado over e anda 2,5%. Ou seja, como foi no mercado português, houve um acréscimo em média de 10%. E isto é uma prática comum das nossas casas portuguesas. Uma coisa era se fosse uma casa a praticar isto ou outra. Não, todas elas fazem isto. Todas elas aumentam demasiadas margens. A nossa aposta subiu do mercado de margem de 10 para 25. Depois, mercado ilegal, o mercado paralelo. Vejam, 1,26, 0,68. Aumentou realmente um bocadinho e faz sentido que aumente. Mas não é. Vejam a diferença. De 5 para 2. Quer dizer, de 2,5. Isto é 4 vezes mais. O nosso mercado, comparativamente ao mercado internacional, tem 4 vezes... Em live tem 4 vezes mais margem, se for preciso, do que o mercado internacional. Isto não faz sentido. Amadorismo, não é? Os que dizem que fazem muito dinheiro em Portugal com estas margens, para mim é treta, é mentira. No longo prazo não estou a ver como é que conseguem bater casas que têm uma margem de média de mercado, sei lá, de 17%. Isto não faz sentido na minha cabeça. Mas claro, quem sou eu, não é? Eu não percebo nada disto. Outras coisas que eu quero também realçar... Nós devemos avaliar tipo, formas de pagamento. Por exemplo, algumas delas deixam usar aqueles carteiras virtuais, Neteller, Skrill. Normalmente elas são ótimas para fazer pagamentos rápidos e depositar rapidamente. Eu acho que muitas das casas portuguesas não deixam, não é? Nem sei, não faço a mínima ideia quais são as que aceitam e as que não aceitam. Depois os limites de stake, as casas portuguesas deixam de trabalhar com que valores, não é? Não faço a mínima ideia. Demoram muito tempo. Eu tenho a sensação que as casas portuguesas também demoram muito tempo a pagar. Já vi relatos que demoram uma semana. Se vocês forem uma casa, sei lá, tipo um XBet ou sei lá, a Pinnacle, um XBet paga em questão de horas, se tiver tudo em ordem. Todas elas têm problemas, atenção. Isto não é para promover um XBet, nem a 365, nem a Pinnacle. Só estou a comparar o mercado internacional com o mercado português, está bom? Pronto, rapidez. Existe, pois, esta história de oferta de mercados. As nossas casas portuguesas, mesmo assim, a sensação que têm é que também são muito fracas a nível de mercados. Um dos mercados essenciais para os apostadores é, por exemplo, saber utilizar os mercados asiáticos, não é? Para se proteger da questão do empate. Acho que a maior parte das casas portuguesas não oferece isso também. Enfim, ou seja, tem mais margem, oferece um serviço de menor qualidade comparativo ao internacional. O mercado é como aquele relatório, o mercado está feito para os recreativos e aparentemente está tudo bem. As apostas em Portugal é para gambling, é tipo casino, não é para ser visto como um investimento, não é? Para ter um retorno, tá bom? Por isso, não me admira, não é? Que depois a malta vá para a ilegalidade, não é? E este mercado ilegal, enquanto se mantiver assim, vai continuar a crescer, não tenho dúvidas nenhumas. Outros aspectos, afiliações, os promotores. Pus isto aqui mais do ponto de vista de negócio, não é? Quais é que oferecem as melhores comissões, etc. Esta parte não estou também dentro, mas existem outros aspectos a avaliar para dizer qual é a melhor casa. Agora, eu tenho a certeza
porque em termos de apostas as casas portuguesas são todas uma bela porcaria. E pior, isto agora vai chocar, né, algumas pessoas, eu acho que compensa mais aos portugueses nem fazer apostas em live, mas vale apostar em pré-live, porque uma coisa é irem para live e o mercado internacional pôr-lhe ali uma margenzinha extra de 1%, 0%, ainda se consegue tirar bastante vantagem. Eu consigo em live ter uma vantagem superior a esta margem que eles colocam. Agora, ir para o mercado português e em live as nossas casas porem em média uma margem em cima de 10%, eu não consigo em live tirar uma vantagem acima de 10% relativamente à casa. E por isso, eu aconselho até se calhar as pessoas, esqueçam, não apostem mais em live, apostem em pré-live. Não são tão roubados. Enfim, estou a brincar, mas percebem, né? Isto é um exagero para o mercado principal ter mais 10% de margem. Enfim, não faz sentido. Depois peguei só no outro exemplo e queria fazer mais, mas isto depois dava muito trabalho. Peguei aqui no Messi e no Mónaco, só para ter mais um exemplo em live destas práticas in play, mercado in play, o mercado de overs e unders está aqui. E era a mesma coisa, neste jogo do Mónaco, isto foi um jogo, às 2 horas foi a hora de almoço quando eu vi as odds para aquele jogo para fazer ao final do dia, não é? Veja, é a mesma prática, olha, este jogo do Mónaco em live, o Mónaco estava a ganhar 1-0, tinha 18% no mercado português, nos unders tinha 15%. O mercado paralelo, ilegal, etc. tinha 6 e no mercado de overs tinha 4,3. Ou seja, isto não é só num jogo, isto é uma prática genérica. E é como eu disse, se formos a ver numa liga inferior, isto ainda é pior, estes valores, né? Se vocês ganham dinheiro no mercado português, ganhariam muito mais no mercado paralelo. Portanto, qual é a melhor casa para apostar em legal? Nenhuma. Mas apostem recreativamente e se calhar se apostarem em Portugal mais vale apostarem em pré-live, porque em live estas margens a porem mais 10% no mercado principal fica difícil tirarem alguma vantagem. A pouca vantagem que teriam em live é toda comida. Pronto, malta, isto é uma crítica construtiva, eu fico espantado, olha, passado um ano as coisas continuam todas na mesma, depois esta comparação live pré-live ainda nunca tinha feito em Portugal, fiquei um bocadinho até triste, irritado com o que se passa, mas pronto, é a nossa realidade. Se isto vos ajudar de alguma maneira, força, ajudem as outras pessoas a compreenderem esta injustiça das casas portuguesas e pronto. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos e olha, boa sorte, apostem na desportiva em Portugal, sim? Tchauzão, até o próximo vídeo.